Bem, qual que é o nosso cenário de hoje, né? Quando a gente fala de segurança, a gente vai falar de investimento, a gente precisa entender o que a gente não pode ignorar hoje. O que que a gente está vendo hoje no mercado quando a gente fala de cybercrimes? A gente vê que o cybercrime ele vem numa evolução muito grande, né? Ele vem evoluindo a ponto que a gente começa a ver a industrialização do próprio crime. E aí a gente começa a falar, né, de ransomware as a services, malware as a services, phishing as a services. Ou seja, a gente não precisa mais existir um super atacante ou um super criminoso, mas precisa alguém com algum dinheiro querer invadir alguma empresa ou algum grupo de empresas. Hoje qualquer um com US$ 500 pode entrar na deep web ou mesmo na internet convencional, em grupos de Telegram, por exemplo, e contratar um ataque. Isso já se tornou tão fácil, por quê? Porque esses grupos, né, eles têm criado ecossistemas gigantescos, aonde eles têm departamentos de RH, departamentos de acessos, enfim, aonde eles conseguem, então, profissionalizar, aonde vários profissionais, né, criminosos, obviamente, estão trabalhando em prol do objetivo, que é o ataque. Então, nós, como empresas, a gente começa a viver este mundo. E não é um mundo bom e nem fácil de ser controlado. Por isso, da provocação desse tema de como a gente se vê como empresas. Quando a gente pensa assim no potencial de um ataque, é interessante a gente olhar o que acontece de fato. Esse número de 7,19 milhões é o que a IBM traz como um custo médio de violação, ou seja, um ataque, ele custa em média para a empresa R$ 7 milhões. O que está envolvido aqui? Aqui está envolvido desde o custo do eventual pagamento de uma recuperação, os custos envolvidos em subir uma estrutura, os custos envolvidos na recuperação dos dados, ou seja, todo esse custo envolvido. O que não está aqui é aquele lucro cessante. Ou seja, quanto eu deixei de vender, quanto eu deixei de entregar para os meus clientes, quanto eu manchei a minha imagem e quanto eu vou precisar, gastar ou investir, enfim, para recuperar tudo isso? Esse é um número que ele é intangível. E e conforme o modelo do nosso negócio, a gente vê que esse valor ele pode ser ainda maior. Porque quando a gente olha um ataque na indústria, ou melhor, no ramo da saúde, por mais simples que seja o ataque, ele é um ataque muito caro. Por quê? Porque ele está envolvendo dados muito sensíveis. E ali existem pessoas, né, muito influentes, né, ou seja, é possível a partir daí conseguir uma extorsão muito maior. E a recuperação disso também é muito mais cara. Diferente de quando a gente fala na área de serviço ou no mundo no nos segmentos eventuais, até a própria indústria, por exemplo, ele é um custo um pouco menor, porque ele lida com um pouco menos de dados sensíveis. Mas não que isso seja bom, né, ou seja, o custo ele é ainda muito alto. Com certeza que muitos de vocês trabalham nas áreas de segurança, acredito. Quantos de vocês têm no orçamento de vocês anual 7 milhões? Talvez, se alguém levantar a mão, é um privilegiado aqui, né, porque trabalha em alguma empresa muito grande, provavelmente do ramo de finanças, porque é onde precisa um investimento muito grande. Agora, o que você faria com R$ 7 milhões na área de segurança? Com certeza você mudaria muita coisa. Mas como a gente vai atingir isso? E como a gente pode mostrar para a empresa aonde ela está? Que esse acho que é o ponto crucial da mudança que a gente precisa fazer. Então a gente tem 3 cenários hoje. Primeiro, é quando a empresa vê a segurança da informação como um custo. E muitas empresas veem isso. Por quê? Porque ela quer primar pela
Economia. Ah, segurança, ok, eu preciso, tá bom, fazer o quê? Vamos colocar o faro. Aí coloca o faro. Pô, preciso de um EDR, um antivírus. Tá, bota lá um antivírus para dizer que a gente tem. E muitas vezes é exatamente assim que a gente ouve. Esse é o problema. Porque quando a gente olha, a gente vê que o desembolso ele é feito muito pontual para atender alguma coisa muito básica. E não é aquele investimento que ele visa um retorno, que ele visa um crescimento ou que ele quer trazer realmente uma segurança real. Ele é o fazer por fazer. E aí acontece muito o quê? Essa mentalidade, como diz, ela é minimalista, né? Ela é muitas vezes até mesmo negligente. É uma aposta perigosa na probabilidade. Por quê? Porque não é mais se vamos ser atacados. É o quanto estamos preparados para responder ou para se recuperar. Hoje é muito comum a gente falar de investimentos e a gente necessitar pensar em resiliência. Atacados, talvez todos nós sejamos em algum dia. Por quê? Porque segurança ela nunca é 100%. Agora, quão preparado eu estou, a minha empresa está para responder a um incidente de segurança? Quem consegue responder com exatidão quanto tempo precisa para se recuperar de um ataque de ransomware, por exemplo? Talvez a gente consiga dizer quanto tempo a gente se recupera em um incêndio. Porque eu tenho 2 data centers, então se um cair, eu subo no outro e eu levo "X" tempo. Agora um ransomware, quão fundo ele foi? Até onde ele foi? Onde ele começou? Eu não tenho isso, eu preciso investigar, isso leva tempo. Então, não investir, não pensar a segurança de modo mais estratégico, nos coloca num ponto que, ok, eu assumo o risco. O problema é que quando o risco acontecer, nós temos uma possibilidade que talvez as empresas não voltem nem mais a existir, como já aconteceu em algumas situações, especialmente no mercado europeu. As empresas foram hackeadas, sofreram ataques e vieram a se extinguir. Um outro cenário um pouco melhor e, e diria que aonde realmente a gente deve buscar chegar, porque talvez num nível mais estratégico a gente demore e talvez a gente não tenha o budget necessário. Talvez o melhor cenário seja a gente estar no meio termo, mas a gente ter a segurança como uma visão de investimento. Por quê? Porque na visão de investimento a gente começa a ver o quanto a gente consegue recuperar. Por exemplo, quando a gente implementa as nossas ferramentas e a gente começa a ter as camadas de segurança protegidas, por assim dizer, nós começamos a ter respostas melhores, temos detecções melhores, temos recuperação melhor, conseguimos estimar de forma mais precisa quanto tempo vai ter, a gente começa a explicar o nosso ROI, ou seja, estou investindo X milhões, mas se acontecer um incidente, eu me recupero em X tempo, eu deixo de perder isso. Nós temos mais explicação, nós temos como provar isso. E mais do que isso, quando a gente começa a usar ferramentas mais autônomas e até o uso da própria IA em colaboração dessas ferramentas, a gente consegue um ganho financeiro num eventual incidente de mais ou menos, conforme estudo da própria IBM também, de 2,3 milhões. Ou seja, aquele custo de 7 milhões, ele vira um custo de 5 milhões. Ufa, diminuiu. Não é o ideal ainda, né? Mas ele já é menor. E mais, diferente daquele cenário, daqueles 7 milhões que eu vou tentar recuperar e talvez eu não consiga recuperar tudo o que eu tinha, quando eu tenho uma segurança bem estruturada, onde eu consigo olhar para o meu negócio e de uma forma mais estratégica, entender que ferramentas eu preciso, qual é o nível de controle que eu preciso e até onde isso vai,
eu enxergo também a resiliência. Porque aí eu vou primar não só por detectar, não só por proteger, mas por recuperar. É interessante a gente fazer essa analogia com o plano de saúde que a gente tem, né? Todos nós temos um plano de saúde e pagamos por esse plano de saúde. Mas ninguém quer usar ele, certo? Por quê? Porque ninguém quer ficar doente. Mas se você tem, né, você sabe que se você sofrer com uma doença ou ter algum inconveniente, você sabe que você tem um hospital, que você tem um médico, que você vai ter toda a assistência necessária para se recuperar no menor tempo possível. Isso é ter resiliência. Mas antes disso, quando a gente faz o trabalho de casa, a gente procura o quê? Ter uma vida mais saudável, se alimentar melhor, fazer exercícios. Para quê? Para prevenir que os problemas, vários desses problemas ocorram. Então, quando a gente começa a olhar nessa ótica e entender quais são os riscos que a minha companhia tem. Quando a gente fala de indústria, ela tem que pensar em algumas coisas. Quando ela é do mercado financeiro, ela tem outros desafios. Então, primeira coisa é nós fazermos esse diagnóstico. Quais são as joias da coroa de cada empresa? O que eu preciso proteger? Segunda pergunta: o que eu não posso perder? Né? Como eu me recupero? Então, começar a pensar nesses cenários, olhando o viés de risco, é a melhor solução, porque a discussão ela muda de figura. Eu deixo de pedir dinheiro e eu passo a entregar solução para os negócios. Essa é a mudança de chave que a gente precisa ter. Quando a gente trabalha nesse cenário de investimento, a gente vê que as empresas, elas crescem. Elas não ficam fadadas à sorte, mas elas continuam numa evolução. Por quê? Porque mesmo que elas sofram, elas sabem que elas vão sofrer, elas vão ter os seus problemas, mas elas vão se recuperar. Elas têm certeza disso. E elas sabem quanto vão gastar. Porém, empresas ainda mais maduras, talvez elas cheguem, num ponto que é a visão estratégica. Ou seja, quão integrado está a minha segurança ao meu negócio? Tem algo que, com certeza, muitos de vocês aqui já, já tiveram que tratar isso nas suas empresas, que é a LGPD. A LGPD, uma das coisas que ela traz, que é o quê? Privacy by Design. Ou seja, quando a gente for falar de um produto, falar de um processo, a gente começar a falar da privacidade desde o nascimento, certo? Quando a gente faz isso, é natural a gente implementar as camadas de segurança. Qual é o problema? Quase ninguém faz. E aí a privacidade vem quando? Depois. Depois que foi lançado, depois que o processo está rodando, e aí a gente tem que começar a olhar e dizer, olha, esse não é o melhor caminho. Tu precisa mudar isso, a gente tem que mudar aquilo, tem que implementar isto. Não, mas aqui é difícil, aqui vai custar. Por quê? Porque não começou a olhar isso lá no início. Segurança é igual. É muito comum criarmos projetos, criarmos processos, criarmos ferramentas e lá no final o que acontecer? Não pensamos na segurança. E agora? E aí? TI, segurança, o que que eu faço? O que que eu preciso colocar aí? Qual que é o isso não é isso. Vamos olhar como foi desenvolvido, o que tem. Tem muito mais envolvido do que meramente colocar um sistema para proteger. Não é colocar um firewall, é colocar uma cultura de segurança dentro do desenvolvimento. E quando as empresas elas entendem e elas começam a praticar, elas vão entender algo bem interessante que é essa frase, que é o quê? Pense no freio de um carro de corrida. Ele não existe para parar o carro, mas para atingir velocidades ainda maiores. Às vezes, a gente tem que dar uma freada para acelerar depois, não é? E é assim,
A segurança, quando ela é entendida como investimento, como estratégia, perdão, ela realmente ela vai ser entendida como um trampolim para algo maior. Aonde a privacidade, aonde a segurança, ela vira um diferencial de negócio. É difícil chegar ali? É. Por quê? Porque a gente precisa mudar a cultura. E cultura leva tempo. Mas precisamos começar, precisamos evoluir. Nós não estamos mais no estágio inicial. A gente vem falando de IA, estávamos conversando agora há pouco, né? Quem vai para a RSA já está esperando, né? Muitos painéis, muitas palestras sobre IA, muito mais do que no ano passado. Por quê? Porque é algo que está inerente, já está inserido em todos os ambientes. E é muito fácil colocar uma IA para automatizar alguma coisa atualmente. Mas quão preparados nós estamos? E outra, como essas IAs, e apenas trazendo aqui o caso da IA, ela ainda vai acelerar muito mais. Com certeza vamos ter problemas. Vamos ter que pisar no freio em algum momento. Mas essa pisada de freio vai fazer com que a gente acabe acelerando e trazendo muito mais soluções ali na frente. Então é esse conceito que nós precisamos trazer. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Tudo bem, precisamos nos especializar, precisamos ir na frente. Mas primeiro a gente tem que convencer as nossas empresas, né, os nossos gestores. Então, quando a gente começa a entender que o primeiro nível é custo, e ele tem uma penalidade, né, imprescindível se algo acontecer, quando a gente fala de investimento, a gente já fala de resiliência, a gente já fala de crescimento, a empresa ela não quer perder e ela não quer deixar de crescer. Quando a empresa ela é uma empresa estratégica, ela lidera, ela vai com confiança, ela sabe o que fazer, ela vai comprar alguém, ela vai olhar lá o evaluation com base na segurança da informação também. Como que estaria a nossa empresa hoje? Ela seria comprada se ela fosse avaliada? Como ela seria avaliada em segurança da informação? Qual seria o evaluation dela na visão de segurança? É uma pergunta que talvez nós possamos trazer para a mesa. É difícil? É. Mas quem sabe uma discussão sobre isso seja interessante. São as provocações que a gente vem trazendo. Mais do que isso, né? Um resumo aqui também. Quais são os pilares, né, quando a gente fala da estratégia no mercado brasileiro, né? Então, algo que a gente precisa cuidar também, a governança de IA, né? Hoje a gente vê meramente 29% das empresas praticando algum tipo de segurança, de governança. E não estou dizendo que elas fazem governança de IA, elas praticam alguma coisa de IA, de governança. Talvez não tudo que seja necessário. Porém, a gente tem um cenário dentro do nosso mercado brasileiro, aonde a nossa complexidade de TI ela é muito grande. E isso gera um custo. Lembra lá dos 7,19 milhões? Se a nossa complexidade de rede, por exemplo, ela for alta, a gente tem que colocar um acréscimo de mais 700 mil reais. Por quê? Nós temos muitas redes, temos complexidade, vamos ter que colocar mais gente, mais profissionais, mais serviço para resolver tudo isso. Então, pensar também em soluções que tragam simplicidade dentro da nossa rede é um baita negócio. Como a gente faz isso? Por microsegmentação, a gente tem vários sistemas, soluções que podem nos apoiar. Mais do que a gente fazer tudo na raça, né, no braço. E também, quando a gente fala de cultura humana, é um vetor extremamente alto, porque 18%, né, enfim, do mercado hoje, dos grandes problemas, eles são decorrentes meramente de phishing. E assim, há estudos que falam muito mais, mas quando a gente olha a fundo, né, o que realmente acontece, desses 18 são os mais impactantes. Por meramente clicar em alguma coisa, abrir um phishing, abrir um executável sem os devidos controles, coloca a empresa em risco e se inicia hoje um movimento, um ransomware ou uma outra ameaça muito rápido. A própria CrowdStrike mostra, né, nos seus estudos
que um ataque já foi ocasionado, um ransomware, se iniciou depois de meros 51 segundos. Não são 51 horas. 51 segundos depois do ataque, a empresa estava sendo comprometida. Ou seja, nós não temos mais tempo de reação. Por quê? Porque dependendo quem clique aonde não deve, se starta um ransomware de forma muito rápida. O que mais nós podemos fazer? Lembrar que o adversário ele está organizado. O crime ele já é uma companhia multimilionária, é o terceiro maior PIB do mundo. Ele só perde para o PIB americano e PIB da China. Terceiro PIB é a indústria do crime, do cybercrime. Ou seja, é muita grana rolando. Porém, nós estamos, então, num silo. Nós estamos instalando um firewall, nós, dentro de casa, estamos instalando um NDR, nós, dentro de casa, estamos instalando um outro software. Mas o crime, eles estão socializando entre eles de como eles podem ganhar mais dinheiro, como que eles podem vender serviços um para o outro, como eles se ajudam a ganhar mais. Isso é preocupante, não é? E como nós podemos também, de certa forma, nos organizar? Né? Fica uma pergunta aí. Consegue passar para mim? Consegue passar para mim? Não está aí? Aí. Então, uma das formas que a gente tem é também nos organizar como empresas, como profissionais. Quando a gente pensa, e isso é uma coisa que a gente pode levar para dentro das companhias, é o uso das próprias comunidades de segurança. Vocês estão aqui buscando conhecimento, isso é ótimo. Mas quantos profissionais da sua empresa também deveriam estar aqui? Ou em outros grupos? Assim como o crime ele vem se organizando e ele vem criando estratégias para ser mais efetivo, nós, como empresas, também podemos fazer isso. Trocar informações entre nós, o que funciona, o que não funciona, talvez de forma cooperada, investir em soluções que façam sentido mutuamente. Isso vai trazer muito resultado, porque a gente vai aprender sobre a questão da própria inteligência que o mercado pode trazer, do que funciona, do que não funciona, tendências emergentes, o que está sendo buscado no mercado, o que está vindo ali pela frente, lições aprendidas, né? Quão valioso é isso para as empresas? Se eu puder evitar um erro, quanto isso não custaria? Quanto benefício não teria? Aceleração de respostas, validação de estratégias. Às vezes nós estamos olhando para um lado e quando a gente conversa com os nossos pares, e a gente, ó, estou mirando para, olha, se tu for para lá, cuida isso, isso, isso. Ah, verdade, então não é bem para lá, talvez seja para cá que eu tenha que ir. Isso poupou tempo e poupou dinheiro, que a gente pode investir em outras áreas. Então a gente, pelo uso, né, das comunidades de segurança, a gente consegue fazer muito mais. Então participar, né, dessas comunidades, né, de eventos, de interagir nos eventos técnicos e construir essas redes de segurança, né, vai deixar aí a possibilidade de sermos mais resilientes. Então é requisito hoje para nossa sobrevivência compartilhar informações. Óbvio, não vamos, como concorrentes, falar de estratégias de negócio. Mas todo mundo tem firewall, todo mundo tem EDR, todo mundo passa por ataques. Por que não falar disso? Todo mundo sai se beneficiando. E apenas como um exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul agora a PCRS, que ela vem procurando trazer isso. Né? Então, procurem saber mais, vejam se isso faz sentido para vocês, porque esse compartilhamento realmente ele vai fortalecer muito mais a maturidade, não só da região, mas também da sua própria empresa. E como conclusão, para a gente terminar aqui esse bate-papo, né, essa provocação final. Né, a segurança ela é um risco existencial. Nós sabemos disso. Não temos como não correr. Mas a colaboração, ela é algo que muda totalmente esse cenário. Por essa troca de informação, por nós levarmos para a empresa
esse diagnóstico de procurar entender como a empresa quer se colocar, seja como alguém que tem segurança como custo, alguém que quer ter segurança como investimento ou como estratégia, já muda o jogo. Porque vamos conseguir levar melhor, então, esse ponto para que os nossos gestores, para que os nossos diretores realmente entendam e saibam onde investir. E aqui uma dica que a gente procura praticar e procura levar isso dentro das empresas que a gente vem atuando. Quando a gente vai implementar um projeto, 3 coisas são básicas a gente responder: o que fazer, por que fazer e o como fazer. O board, ele precisa de 2 respostas dessas: o que fazer e o porquê fazer. É isso que ele precisa. Ou seja, não vá falar com ele de ferramenta, porque a ferramenta é o como, o serviço é o como falar, é o como realizar. Quando a gente vai falar com o board, você precisa fazer isso, porque isso aqui está desprotegido. Por que você precisa fazer isso? Por conta disso, disso, disso e disso. E isso coloca em risco. Aqui você tem um gap, aqui você tem esse risco, aqui você pode perder tanto. E isso começa a monetizar dentro da cabeça do board e ele entende: ok, entendi. Quanto precisamos? E ele não vai pedir qual é a ferramenta. Ele vai pedir quanto você precisa. Ah, preciso de tanto. A ferramenta é algo que cada um de vocês da área técnica vai depois implementar, vai buscar a melhor ferramenta para o seu cenário. Não é antes, não é ele que decide ferramenta. Não deixe isso com o board. Deixe ele responder pelo negócio e você faça essa parte, essa transição técnica. Isso traz mais resultado, porque ele quer ouvir sobre riscos, ele quer ouvir sobre negócio, sobre perpetualidade. E vocês não, né, nós todos, né, não queremos sofrer nenhum ataque. Então vamos implementar o melhor se tivermos o apoio também do nosso board. Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, uma visão de mercado aí de um pouco mais de 20 anos trabalhando na indústria, trabalhando também na área de segurança da informação. E se tiverem mais dúvidas, quiserem falar um pouquinho mais sobre o assunto, sou os 3 dias aqui junto da PCRS, então podem buscar ali, a gente pode conversar um pouquinho mais. Tá bom? Obrigado pela presença de todos aí nesse evento.